Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as análises e os aleluias somos líderes que nos rondam durante esta rodada, porque sim, depois de 3 jogos, 9 pontos, 9 pontos suados, vamos falar bastante disso. O Liverpool é líder isolado da competição, já que o Chelsea tem 7 pontos e é o segundo colocado. E o Manchester City perdeu para o Brighton 2-1, uma bela vitória do Brighton e nos manteve ali na liderança. E quem nos colocou ali foi ele, o homem que eu vou até mandar um abraço pro Marlon, nosso ouvinte, que não é Liverpool, é Chelsea, mas que concorda comigo. O jogador que é bonito e para de se preocupar com cabelo, com estética, ele voa, ele deslancha. E o Szoboszlai, num gol muito parecido com ele, né, nos coloca ali na primeira posição da tabela da Premier League. Eu vou começar esse episódio deixando um beijo no coração do Orlando e do Dani. Dani que Dani tá se preparando aí pro Deadline Day. E a coisa vai ser louca. Mark Guerri e Isaac, será que vem? Tomara que sim. Dani vai nos trazer essa resposta ao longo de hoje, porque você está nos ouvindo a partir da segunda-feira, ou ao longo de ontem ele trouxe ou não trouxe essa informação, se você estiver ouvindo na terça, e aí por diante. Então, um beijo no coração dos dois. Vou seguir com quem aqui está, Nick. Seja bem-vindo demais, Nick. A liderança é vermelha aos trancos e barrancos. O Liverpool tá lá em cima e nós estamos aqui também com a nossa audiência maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu ouvinte favorito. Que joguinho esquisito. Mas é a cara do Arsenal uns protagonizar jogos desse modelo. O Liverpool aos trancos e barrancos, como a gente já falou aqui. Cara, já um salve pro Diego, pro Rolandinho e pro Pierce que não puderam estar com a gente. Deadline de amanhã, então tem tudo para ser um dia bem incrível. É um salve pro Rodrigão, pro Diegão por estar com a gente aí na mesa. Cara, falar que isso é um bagulho. Eu acho que o jogo fosse feio, mas ele em algumas coisas me superou e outras ele me frustrou drasticamente. O Ekitike foi mal, o primeiro jogo que ele vai abaixo, na minha concepção. O Salah ainda não apareceu. O Gakpo foi mal. O meio-campo tentou ter controle, mas só o Gravenberch foi bem, mesmo com o McAllister voltando. E, cara, primeira partida do Kerkez, na minha opinião. Jogou muita bola. Primeiro que o Madueke que não é um padrão de elite de ponta pra você colocar assim, nossa, ele foi bem contra um ponta que ele demonstrou que é nível mundial. Não, mas já é um recomeço muito bom. Pirtz ainda está os seus 4 segundos atrasado, então não vou ficar falando, não vou render demais sobre isso. Mas, cara, uma coisa que eu vou sintetizar aqui para gerar gatilho mesmo é que o Liverpool é líder pela sorte, pela sorte. Não é só por mérito, é fase. Clássico se vence, óbvio, ainda mais primeiro e segundo colocado, então nesse caso não cabe a mim. Ou não, se a derrota é merecida ou não. Eu tenho pra mim que se a fase dos jogadores, alguns jogadores como o Szoboszlai, como a do Ekitike, não fosse como a do próprio Alisson, não fosse tão boa, acho que ele poderia ter tropeçado igual todos os outros. O Liverpool ainda é o único que não tropeçou e é muito por mérito do momento de fase. Não tem nada a ver com tática, com futebol bem jogado, com estar na prateleira de elite. Isso me assusta um pouquinho, porque a sensação que eu tenho é que o Liverpool, tipo assim, é que a elite da Inglaterra tá instável. Muito, muito, como um todo. O Arsenal, o Liverpool, Chelsea, é, agora tem o Tottenham e tem o Newcastle, tudo tá instável. E se a elite tá instável, a parte de baixo vai ficar mais ainda. E aí eu coloco o Manchester United, eu coloco o West Ham, coloco o Wolves, coloco o Forest. Então, assim, um jogo muito oscilado, muito trancado. Mais uma vez, um jogo muito agressivo, muito número de faltas com média mais alta do que o padrão da Premier League. E frustrante pra mim, porque eu não vi futebol eu vi muito pouco de futebol tático, que é o que eu gosto de ver nos jogos do Liverpool contra o Arsenal, o Liverpool contra o City, etc. E vejo que se fosse para dar uma nota, seria 6 de 10 quando a vitória, porque se tivesse empatado ou perdido em casa para o Arsenal, o discurso e um problema
teria sido criado aqui. Rodrigo, vou contigo. Concordo com o Nick, mais sorte que juízo nessa liderança, mas não interessa. Tem jogo que você tem que ganhar e o Liverpool fez isso hoje. Vermelha, nós aqui e a coisa só vai pra frente. Assim a gente espera. Seja bem-vindo. Salve, salve, Diegão. Salve, amigos. Salve, Nick. Salve, Orlandinho. Deixar um salve também pro Pierce, que não puderam estar conosco. Sorte também faz parte do futebol, né? E acompanha os campeões, né? A gente sempre usa esse jargão. Faz parte do processo, acredito que está dentro da normalidade. Eu concordo em parte com relação ao que o Nick falou, porque o primeiro tempo realmente foi muito ruim. Não só individualmente, mas tecnicamente, taticamente também. O que o Arteta propôs de se defender e tentar sair no contragolpe funcionou mais. Eles tiveram mais a segunda bola, eles passaram ali depois dos 20 minutos ter mais essa recuperação mais rápida e tentar controlar mais ela para nos impressionar com uma bola aérea, uma jogada ensaiada e alguma coisa. E realmente o Liverpool ficou devida no X, né? Eu até sugeria já uma substituição, principalmente do nosso meio de campo. O McAllister estava errando demais, ele caiu sozinho 3 vezes, né? Não estava funcionando, o Szoboszlai estava jogando bem, mas estava muito aberto como um lateral de fato, né? Só que assim, ele não sobe tanto como um lateral, né? Então assim, tem essas pequenas críticas. Ele não é um cara que vai à linha de fundo pro cruzamento igual o lateral tem o costume de fazer. Então acaba que você perde aquele ponto agudo pelo lado direito, né? Até porque o Salah também não estava afundando muito por ali. Então assim, o time estava muito mal. E aí há uma melhora significativa na segunda etapa de todos esses citados, inclusive do Wirtz, que começa o jogo tentando até alguma coisa, orquestrando alguma coisa pelo meio de campo. Ali, os primeiros 10 minutinhos foi interessante, ele tentando trabalhar a bola. Ok, mas depois ele foi tão mal quanto todo o time na primeira etapa. Na segunda etapa, o time volta melhor. Começa a construir mais, o time, todo mundo começa a participar mais do jogo, né? Tecnicamente falando, e as coisas começam a fluir. A gente passa a finalizar mais, tanto é que tem um chute do próprio Wirtz, né, em cima do Raya, já na segunda etapa, aí tem um gol anulado, enfim. O time realmente começa a buscar o gol, né, e o Arsenal, nesse momento, parece ter sentido justamente essa postura, esse crescimento do Liverpool. Em acompanhamento ao crescimento do time também nesse momento, veio da torcida, que a torcida realmente causou uma estranheza ela passar a primeira etapa quase que toda assistindo o jogo também. Eu acho que a tensão estava tão grande que a torcida também não foi tão participativa como geralmente é, né? E na segunda etapa parece que a torcida acordou com relação a isso e passou a cantar mais. E eu acho que isso acabou turbinando o time. E aí o duelo, mesmo, né, a gente melhorando, o duelo continuou preso, o Arsenal continuou tentando sair nos contragolpes, colocou o Eze para estrear, né, o Odegaard voltando de lesão também entra na partida, mas o Arsenal, ao contrário do Liverpool, ao meu ver, ele piora na segunda etapa. Eu não sei se é por conta do crescimento do Liverpool, vai dificultando o jogo deles e ele acaba piorando, e o Liverpool cresce com isso. E aí, assim, porra, o chute do Szoboszlai naquela cobrança é putaria aquele gol ali. Aquilo ali foi sacanagem. E eu tava, cara, tava na agulha, assim. Eu ia apostar, porra, da seleção, daí pra ele é pênalti. Aí eu falei, caralho, não vou postar, não. Vai zicar essa porra. E o filho da puta me faz um golaço. Que golaço absurdo. Né? Fica aqui só o Muito salve no. parecido aos gols que ele fez na seleção de falta. Exato, exato. Ele faz direto, assim. Ele faz direto, assim. Então, assim, valeu demais pela vitória. Valeu demais pela vitória. A vitória num clássico, a gente já estava a 6 jogos sem vencer do Arsenal. É bem preocupante, né? Se tornou um clássico bem cruado. De tanto a gente bater no Arteta, o Arteta parece que entendeu como deve jogar contra a gente. E conseguiu neutralizar. Apesar de eu achar a postura covarde, toda vez que vem Enfield, ele inventa uma história, né? Ele veio com 3 volantes, com 2 zagueiros e Ah, mas dois laterais que. a falta do Odegaard é lesão, né? Não, tudo bem, a falta do Odegaard é lesão, mas o Eze estava jogando há 2 semanas no Crystal Palace, ele não tem condições de jogo. É um ponto, pô, não dá para colocar o cara num jogo grande desse. E logo o Eze, que até o Vogan fala na narração, né? Que o Eze foi o último cara ali que estava em campo que fez gol no Liverpool recente na vitória do Crystal Palace na última temporada. Sim, o cara Sim. tava jogando, ele tinha condições totais. Diferente, ele vem com 3 volantes, a linha de zaga é formada basicamente por zagueiros, que o Timber era zagueiro, o Calafiori era zagueiro, mais 2 zagueiros.
E Ah, não, eu, mas eu ele joga assim. Isso aí não é culpa do Liverpool, não, porque o United também fez igual. Não, sim, mas E foi tratado ele igual. transformou os caras. Eu já entendi que ele transformou os caras em laterais, ok, mas tipo assim, é para mostrar que o poderio defensivo dele era muito maior do que o ofensivo para essa partida. Então ele vem realmente para não perder e tentar alguma escapada, né? E aí vai o meu salve, né, especial para o Kerkez, que defensivamente foi um monstro. Apesar do Madueke, etc., mas o Madueke é muito mais rápido do que ele e ele conseguiu neutralizar o Madueke em diversos duelos no X1 a observação por conta do quê? Ele, por conta disso, dele se prender por conta de um jogador mais rápido que ele não subiu tanto, não deu tanto apoio pelo lado esquerdo. Tanto é que eu lembro só de um lance no segundo tempo, no qual ele consegue um cruzamento para o meio da área, já ali quase que chegando próximo do Gakpo. Ele não afunda demais. Então, assim, então fica, né? Foi muito bem defensivamente, E mas acho que foi acabou se, treinado. isso, acabou sendo atrapalhado ofensivamente dentro da normalidade, faz parte, não dá pra gente ter tudo também, né? Então, assim, foi um bom jogo, valeu pelo resultado, valeu pela vitória, tamanho do jogo em si e pelo golaço, né? Então, assim, acho que ficam os pontos ainda de observações que a gente vai destrinchar, mas valeu muito a gente meio que começar a se desgarrar desse pelotão da frente. Eu vou jogar o assunto de Liga dos Campeões pro final do episódio, porque o papo sobre esse jogo vai ser muito bom. Ô Nick, eu vou começar contigo, porque o Liverpool fez um primeiro tempo horroroso. O Arsenal começou a querer fazer o. Teve vontade, foi lá e fez. E o Liverpool não mostrava poder algum de marcação ou de reação. E o primeiro tempo terminou naquela coisa 0-0 e um lucro absurdo, porque o Arsenal poderia ter saído na. Alguns jogadores não fizeram, mas assim, nem de longe, a sua pior partida de tão mal que eles estavam. E eu vou colocar o Wirtz junto nisso daí. Eu tô extremamente preocupado já. Ah, mas é a terceira rodada. ETT, não sei o que. Cara, eu tô realmente preocupado porque o Wirtz, ele não tá sendo. Você não vê lampejo dele no jogo. Porque uma coisa é o cara que tá mal e você vê um lampejo ou outro. Fala assim, pô, o cara descolou um passe diferente aqui, o cara tá tentando alguma coisa. Ele tem muita vontade, isso daí eu não vou falar que o cara é preguiçoso nem nada do tipo, mas a coisa não tá fluindo. E eu acho que o jogo dele, a posição dele, a função dele tá prejudicando o Salah. Porque quando estávamos na temporada passada que quem fazia esse papel era o Szoboszlai, o Salah voltava um pouco e tabelava bastante com o Szoboszlai e a gente tinha o Szoboszlai afundando em alguns momentos, o Szoboszlai pisando mais na área, tendo um papel ali mais ofensivo. Tanto que o Rodrigo vivia falando, pô, o Szoboszlai tem condição de chutar de fora, chuta isso daí que acontece. E o Wirtz ali flutuando no meio, o Salah tá. Não é que o Salah tá respeitando muito. O Salah tá esperando o cara concluir a jogada pra saber se ele vai ou se ele fica. E o Salah tá muito prejudicado. O Salah também foi muito mal, muito abaixo mesmo. Um dos jogadores que fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito parecido com o primeiro. O segundo tempo melhorou o time. O time inteiro deu uma melhorada. Mas você via que alguns jogadores claramente não estavam bem. O McAllister, como o Rodrigo já falou, não fez uma boa partida, mas ele fez um jogo ok. Ele não fez um jogo que ele comprometeu. Eu acho que faltou um pouco de atenção, faltou um pouquinho mais de entrosamento em alguns momentos com o Wirtz, e em alguns momentos você vê que ele procura alguém ali do lado para jogar e o Gravenberch tá para trás, porque é a do Gravenberch. Então ele tá procurando ainda alguém para fazer o que o Szoboszlai fazia junto com ele na última temporada e não tá fluindo. Kerkez foi muito bem, ele foi muito bem. Hoje foi um jogo grande dele, grande mesmo. Eu acho que ele deve ter revisto a última partida dele e falou: bom, isso aqui eu não posso repetir. O jogo foi muito bom. Uma segunda etapa que melhorou em relação à primeira. E o time do Liverpool buscou mais o jogo. Fez se valer de jogar em casa. Parece que no primeiro tempo não estava jogando em casa. E no segundo parece que acordou ali todo mundo. E na cobrança do Szoboszlai, esse gol já deve estar em sites de entretenimento adulto, porque aquilo ali foi sacanagem. E ele fez um golaço e eu vi muita gente falando, pô, o goleiro do Arsenal, o Raya pulou muito. O Raya pulou demais. O Szoboszlai acertou um chute surreal.
Surreal, aquilo ali foi incrível. E até depois do gol, na comemoração, ele fez o estalinho de dedos ali, a galera pegou a brincadeira. O Liverpool sai líder, mas com bastante ressalva, né? É aquela liderança mais na sorte do que no juízo. O time tomara que tenha tropeçado o que precisava agora e que o time suba de produção, porque tem aí material humano para isso. Mas o que você viu desse jogo? 1-0 Liverpool, a liderança é vermelha e o Arsenal agora se vê mais uma vez tendo que voltar à prancheta de planejamento porque não venceu o Liverpool e sai de Anfield com uma derrota bastante amarga pelo que poderia ter feito em campo, principalmente no primeiro tempo. Cara, pra mim o lance do Virtus é o que eu falei, ele continua os 4 segundos atrasado, então assim, ele tenta fazer as jogadas que ele sempre faz, mas ele carrega demais a bola, ele não sabe o que fazer antes de receber a bola. Quando ele recebe a bola, ele domina e ele carrega, e aí ele começa a olhar para os lados, ele perde a bola. Igual eu falei com vocês, infelizmente, para ser meio de flutuação, meio articulador na Premier League, você tem que dominar a bola já sabendo o que fazer, velho. Se é para carregar, se é para tocar, se é para lançar, você tem que dominar a bola já sabendo onde seus jogadores estão, coisa que infelizmente ele não tá sabendo. Mas para mim, fisicamente falando, eu acho que essa pausa para data FIFA vai ser um pouco boa para ele, porque ele vai para a Alemanha, vai voltar a jogar no ritmo dele e vai conseguir ganhar confiança de novo. E aí eu queria falar, isso aí que tá faltando para ele, um jogo com um time que sofra na mão do Liverpool. Tipo o 5-0 que o Arsenal fez com o West Ham, que o Gyökeres meteu 2 gols e acalmou os ânimos, ele realmente chegou e tal. O Virtus fez um jogo desse. Um 3-0 contra o Burnley no dia 14 de setembro, igual vai ser agora, com um gol dele e uma assistência e tal, tipo a estreia do Tique. Ah, esse é o Virtus que a gente quer ver, finalmente tá adaptando e tal, e tira um pouco do peso do olhar em cima dele. Agora, referente a não ter jogado bola no primeiro tempo, cara, a falta de comunicação do ataque, ela é muito nítida também por isso. É uma questão de sinergia. Mas pra mim o que mais me incomoda é o quanto que o Liverpool não tem meio campo. O Liverpool, o meio campo dele perde pra todos. O meio campo dele perdeu todos os jogos, o meio campo dele perdeu. A batalha física ali de espaço pra ver quem vai ter o domínio. O Liverpool sempre tava brigando pra ter o espaço, ele nunca tinha o domínio do espaço e era brigado. Porque é uma série de fatores. É a baixa, é os 4 segundos atrás do Virtus que faz ele perder a bola muito cedo. É o Gravenberch que não tá avançando mais. É o Szoboszlai na lateral. É o McAllister que tá com o primeiro volante e não tá achando todo mundo na mesma situação que achava quando o Szoboszlai e o Salah voltavam para buscar a bola. É uma série de fatores. Só que é o que a gente falou. Liverpool que o Szoboszlai, o Gravenberch e o Salah conversavam, tinha muito mais a cara do Klopp do que a cara do Slot. Esse Liverpool agora tem mais a cara do Slot. E os jogadores vão ter que se adaptar a jogar dessa maneira. Ou então vai acontecer igual eu falei depois do jogo. Os jogadores vão começar a perder para eles mesmos. Mas assim, tem um ponto muito bom mesmo, é que defensivamente estão muito estáveis. Esses jogos foram muito estáveis. Comparado aos dois últimos jogos, vocês foram amplamente estáveis. Vocês tiveram o posicionamento que vocês tiveram. O Konaté e o Van Dijk tiveram muita força física dentro da área. O McAllister não deixou ninguém passar de graça. O Kirk foi muito bem. O Szoboszlai, o Martinelli tá no bolso dele. O Martinelli está no bolso do Szoboszlai. Então, assim, se for para olhar para um norte, o primeiro texto é resolvido, a priori. Aquilo que eu cobrei no episódio passado foi me dado resultado hoje. Que é, quando pegar alguém da elite, vai ser exposto da maneira que tá sendo? Não, não foi. Não foi. O Gyökeres também não jogou bem. O ataque do Arsenal não foi bem. Sentiram a falta do Saka. Mas isso não é problema do Liverpool, não. O problema é do Arsenal. Porém, todavia, entretanto, o meu campo perdeu todas e o ataque não vai a bola chegar com qualidade no primeiro tempo. No segundo tempo, acontece o que o Rodrigo falou.
os volantes, a penca de marcação, fisicalidade que estava no meio-campo sai, entra dois articuladores. Entra o Eze no lugar do Martinelli e entra o Odegaard no lugar do Merino. O meio-campo fica mais frágil, mas fica mais ofensivo. O Arsenal cria mais volume, entre aspas, só que dá a possibilidade do Liverpool contra-atacar e ter mais condição física de carregar a bola. Perder menos duelo no ombro. E aí deu tudo o que aconteceu. Porém, todavia, entretanto, eu acho que falta alguma coisa ainda. Eu acho que tá faltando aquele carisma, sabe, de Merseyside. Aquele carisma do Liverpool que, tipo assim, toda temporada que te vê, que igual foi a temporada passada, a gente fala, nossa, cara, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. A gente não consegue falar isso ainda. A gente tá na esperança que volte da data FIFA e que seja melhor. Mas a sensação que me dá é muito ruim. Ele, tipo assim, o time ainda está desconexo, taticamente falando. E isso está minando a confiança de alguns jogadores individualmente. Até quando isso vai ser, eu não sei. Se vai durar a temporada inteira, ou se vai acabar logo depois da data FIFA, eu não sei. Mas que está acontecendo, está. Só que aí entra toda a sorte de campeão, que o Rodrigo mesmo falou que tem que aparecer para quem vai ganhar. Que é o quê? O Chiesa fez gol. O Szoboszlai mete essa bola na gaveta, sabe? O Ngomorra faz aquele gol lá. Então, assim, essas peculiaridades só o Liverpool tá tendo por enquanto. Ele é o único da Premier League que tá tendo. O restante todo mundo tá penando. Então já é um passo na frente. E não tem como tirar. O passo tá na frente, tá aí. Agora, lá pra mim que tá lindo, que tá maravilhoso, nem um pouco. Nem um pouco. Bem, sendo bem analítico com vocês, é, é, vamos ver como é que vai ter pra Champions League. Porque se não arrumar isso, tem que arrumar isso até outubro. Eu vou dar o pra minha humilde opinião, minha linha de base de pensamento é até o maior clássico, que é contra o Manchester United. Até lá, eu gostaria muito de ver o de cada organizada, taticamente falando. Porque senão, eu vou começar a questionar. Que já vai ter passado praticamente 10 jogos, até mais, contando com a rodada da Champions League. E aí? E se, hipotético, porque clássico é clássico, e se não ganha, não tô falando nem se perde, se não ganha contra o United de Amorim do jeito que ele tá, aí começa. Pronto, aí vai começar a choradeira. Aí vocês vão achar que o mundo tá acabando, que é a quarta guerra mundial logo depois da terceira. E assim vai. É isso que eu não quero. Porque vai brigar nas quatro pontas. É favorito a ganhar os quatro títulos representando a Inglaterra. Os quatro. É possível? É. Vai dar? Muito difícil, mas é favorito. Só que ainda, taticamente, não tá se portando como. Rodrigo, vou jogar pra você aí, eu vou pegar um compiladinho do que o Nick trouxe, mas fazer pra você a seguinte pergunta: 1-0, vencemos o Arsenal, que dessa vez não teve o Arteta utilizando caixas de som com You Never Walk Alone ali pra motivar os seus jogadores, mas tem uma diferença, e essa diferença é latente, do Liverpool da última temporada para o Liverpool dessa temporada. Se na última temporada nós não esperávamos aquele início e era um time que vencia e convencia jogando bola, nessa temporada, o time vence e não convence e segue com aquela coisa, aquela aura de ser um time, ou é o time a ser batido. Primeira coisa é, que diferenças que você está enxergando desses Liverpools distintos? E outra, esse time está tendo sorte por ter mantido uma base de jogadores que foram campeões, ou você acha que tem ainda um fator da parte técnica do cara que está chegando que minimamente contribuindo traz esses resultados? Até organizar tudo isso é o que está acontecendo. Qual que é a sua percepção dessa vitória contra um Arsenal que, como você bem disse, o Arteta desde 2019 está aí e contra o Liverpool são sempre posturas covardes. Que você viu desse jogo e o que você acha dessa comparação entre os times da temporada passada e dessa temporada? Então, acho que tudo é o contexto e o processo, né? Se você for para analisar friamente, né, a gente tem pelo menos quatro jogadores diferentes, ou pelo menos no caso agora ao, como é que eu posso dizer, a lateral direita, né? Você não tem um jogador diferente, mas tem
um cara fazendo uma posição diferente, né? Então você está com um meio-campista fazendo a lateral direita, você tem um novo lateral esquerdo, né? Você tem um meio-campista novo, você tem um atacante novo e você perdeu o banco. Pô, como é que eu digo perder o banco? Com todos os problemas do Darwin Núñez na temporada passada, o nós tínhamos o estão me ouvindo aí, perdão? Nós tínhamos o Jota, né? Infelizmente nós tivemos esse trágico problema e tínhamos o Darwin Núñez. Então havia o revezamento entre eles, né? Sempre que você tinha alguém ali para poder fazer essa mudança com relação ao andar da carruagem da partida. Então você tinha o Nunes pela esquerda, que você revezava com o Gakpo e etc. Nesse início, de fato, da nova era, né, ou da era do, do slot dos seus times, etc., né, ele não tem muita peça de reposição ofensiva ainda. Contou até com o Chiesa para fazer o gol da vitória no último jogo, né, antes de hoje. Né? Hoje o Chiesa volta a ter minutagem novamente, não só para a gente, mas ter o Chiesa também bem, também que é um bom jogador e etc. Mas a gente realmente não tem as mesmas peças de mudança ofensivamente como tínhamos na temporada passada. Então acaba que dificulta um pouco, você ter que prender mais o que você tem em campo ali. O time está bem, teve um downgrade técnico com relação às reposições para o caminhar da partida. E você tem a adição desses novos jogadores, que aí, é como a gente estava falando no off aqui, né, Diegão? Cada um vai como é que eu posso dizer? Cada um vai se adaptar no seu modo. O Ekitike parece que ele chegou já há 2 temporadas no Liverpool, está muito bem familiarizado com o estilo de jogo, com os jogadores, apesar de ter ido mal hoje, uma entrega absurda, como já vinha demonstrando nos últimos jogos, já tem 3 gols em partidas oficiais pelo clube, então assim, começo muito surpreendente positivamente. Só que há também os começos surpreendentes negativamente, que é o caso do Wirtz, né, que todo mundo já esperava que chegasse impactando, mas tem todo um processo, né, tem uma adaptação, uma mudança de liga, de metodologia, de jogo, né? No Leverkusen, ele era o cara do time, né? Ele era o cara do time. O jogo passava muito por ele, era centralizado muito nele. Hoje ele chega num clube no qual ele é, né? Ele é uma outra opção. Ele não é o cara desse elenco, né? Tem o Salah. Acaba que muita coisa embola. Eu mesmo na partida de hoje vi que muitas das vezes ele sobe muito, cola muito no Salah, pensando muito para o lado direito do campo e acaba se embolando ali com o Salah. Então talvez seja até um dos fatores que não esteja funcionando aí esse encaixe. Ele não está tão livre como a gente imaginava, ou como o próprio Slot tenha pedido, ou talvez o Slot mesmo que pediu isso, a gente não sabe. Enfim, são coisas que o futebol acaba tendo suas nuances. Mas vai acabar tendo seu momento que ele vai acabar adaptando, como ele melhorou na segunda etapa. O time melhorou, ele também subitamente melhorou na segunda etapa. Achei que ele fez um bom segundo tempo. Assim, são coisas que levam tempo. Então, essa mistura de situações, essa mistura de momentos, com relação a novas aquisições, ausência de jogadores, indas e vindas, né, um novo estilo de jogo, acaba que meio que dá uma emperrada naquilo que você está acostumado. A gente viu um Liverpool do próprio Slot bem diferente do que a gente está vendo nessa temporada. Sim, vimos, mas a gente também viu com outros jogadores, e agora tem outros jogadores e temos que entender esse processo, não tem jeito. Se a cada jogo a gente tiver pelo menos um tempo, né, ou pelo menos a maioria do tempo, um jogo como foi o nosso segundo tempo, que foi muito melhor, eu acho que a gente está no caminho certo. Acho que esse processo tão logo será alcançado e logo a gente vai ver o time que todo mundo idealiza em mente aí de estar enxergando que é o Liverpool do Slot. Mas por hora a gente vai passar por esse momento de instabilidade, vai passar por uma fase que tipo assim, as coisas parecem não encaixar, parece que não vai dar certo, parece que o jogador não ajuda, parece que é o jogador em si, mas às vezes é porque ele está muito sozinho em determinada função do campo. Às vezes parece que falta alguém do lado dele, enfim, e talvez uma correção funcione. Foi o que aconteceu no intervalo de jogo hoje. Com os jogadores que estavam na primeira etapa, que eu mesmo julguei que já mereciam ser substituídos, acabou dando certo. Então, assim, faz parte. Eu entendo que esse processo inteiro ele faz parte, se faz necessário, não tem jeito. É óbvio que também isso não anula o nosso sinal de alerta que já foi ligado desde a primeira rodada, principalmente no fator defensivo. Aí hoje, parabéns ao setor defensivo, que foi muito bem, né? Conseguiu anular, principalmente os contra-ataques rápidos do Arsenal, para você ver que o processo está sendo feito, a correção está vindo. Pode falar, Diegão. Não, Rodrigo, só te jogar uma notícia que eu acabei de checar aqui e ela tem fundamento. Último dia de janela e o Milan está confiante em chegar a um acordo com o Liverpool por nada menos que Joe Gomes.
só sai se o Liverpool conseguir fechar com o Marc Guéhi. O Diogo Gomes é um negócio surreal. Segue aí, Rodrigo. Por falar até nele, entrou bem, né? Eu que sou talvez o maior hater da história da vida do Joe Gomes. Inacreditável esse maluco Não, ter você não contrato ganha até de mim, não. 2020. Você E não é ganha de mim. inacreditável esse maluco. E hoje entrou bem, entrou seguro, confiante. Teve o seu momento já no Liverpool, né? Até o Vogan cita na transmissão. Foi campeão titular naquele período do Copa de 19, né? Então, assim, teve seu mérito, mas depois não entregou mais. Eu acho que faz parte até do processo e tomara que dê certo, que seja positivo para ele e para a gente, que aí ele indo vem o Guerri. Acabei de ver aqui essa notícia e tomara que dê certo, tomara que a coisa aconteça, que Diogo Gomes seja feliz e nós também com a chegada aí potencial de Marc Guéhi. Ô Nick, um ponto interessante é essa questão da adaptação dos jogadores, que nós sempre vamos colocar aí em questão, né? Fulano precisa adaptar, o que que falta para adaptação do fulano? Fulano tá aí e ainda não adaptou. E tem esses poréns que eu acredito muito que o jogador ele não vai ser escalado pelo valor que ele foi comprado, e sim por ele estar bem. Mas o Wirtz ele liga um sinal amarelo porque ele não tem chegado próximo de um nível que você fala assim, só falta isso pro jogador explodir. Óbvio que eu aqui vou torcer para o cara chegar naquele pique, naquele nível do Hazard, que ele fazia 30 jogos bons e 5 mais ou menos, depois que ele deslanchou. Mas o Wirtz, ele ainda preocupa, ele busca muito o jogo, mas parece que ele tá perdido em campo. Até o Slot o mantém bastante tempo, até para o jogador ele pegar o ritmo. Hoje teve que sair por cãibras. Ele e o Konaté, né? Surpreendente. Surpreso o Konaté ter que sair ali com dores. Fiquei bastante surpreso. Falei, aleluia, esse cara sentiu alguma coisa. Mas essa questão de adaptação, ela começa a ser um fator que preocupa. Como é que você está enxergando esses jogadores que chegaram, esse fator adaptação? O Kerkez já jogava na Premier League e hoje o terceiro jogo ele fez um jogo muito bom mesmo, como você disse. Acho que ele estreou de fato pelo Liverpool e eu acredito que é desse nível aí pra frente. Eu, inclusive, para não perder aqui coerência, eu esperava que o Robertson, devido à última partida do Kerkez, fosse entrar contra o Arsenal. Mas o nosso húngaro das laterais ali entrou muito bem. Então tem o Kerkez, tem o Ekitike, o Frimpong e tem o Wirtz. Sua percepção com relação a essa adaptação dos jogadores à liga e ao time. Tem esperança? Dá para olhar para o céu e falar já já essa nuvem vai embora? Acho que sim. Acho que esperança tem. Eu só não conto com ela. Eu só necessito mesmo. Não é assim que eu lido com times que vão brigar por potencial. Tipo, eu não trato, igual eu falei com vocês na nossa discussão no off, eu não trato o Liverpool da mesma maneira que eu trato o United. Na minha opinião, para o United chegar no patamar de ser favorito para as coisas, ele depende de magia hoje. O Liverpool não. O Liverpool já tem o caminho, já sabe como fazer e tudo mais. Então, para mim, eu estou cobrando que seja feito o caminho. Que é igual o Rodrigo falou. A gente cobrou a defesa. A defesa mostrou pra gente que tá tendo trabalho e adaptação e hoje já foi diferente. Então, vamos cobrar o meio. Vamos cobrar que o Wirtz se adapte à posição, que ele saiba carregar menos a bola, que ele tenha uma taxa de perda de bola. E assim sucessivamente. Em todavia, entretanto, é muito possível que as coisas se resolvam. Assim como o papo da temporada passada ser uma quebra de expectativa, a gente pode muito bem colocar que ele decaiu, que piorou e etc e tudo mais, e depois chegar lá e tal, da passada da FIFA e tal, pegar o Burnley lá 6-0. Adaptar, tá pronto, sabe? Não é ter arrasado, não é essa condição que eu coloco. Eu acho que eu coloco muito mais na condição que tem detalhes que afastam o Liverpool da elite europeia hoje. Só que é igual eu falei, só que pra mim, os times de elite da Inglaterra estão passando pelo mesmo problema, porque todos eles trocaram peças.
peças importantes e peças não tão importantes. Então, assim, isso muda demais o fator de como jogar o jogo, de como você vai traçar o seu clube, com qual caminho ele vai seguir. O slot está passando por essa raiva e faz parte. Porém, eu cobro mais eficácia porque é um clube que vai brigar em todas as vertentes possíveis. Não se pode dar ao luxo desse clube ficar, como é que eu posso falar? Deslizando nos próprios erros. Você ficar desconfortável perante o que o adversário propôs para você é uma coisa. Você tropeçar em você mesmo, no seu próprio pé e cair é outra. E hoje eu acho que o clube está muito mais tropeçando no próprio pé do que perder para os adversários. Os adversários. Igual a gente falou nos outros episódios, para mim o Liverpool podia muito bem ter tido 3 clean sheets. O de hoje ter sido terceiro. E hoje, que era o dia mais provável dele tomar gol, ele não tomou. Então, tem alguns detalhes do processo que fez com que as coisas ficassem diferentes. Então, para mim, igual eu falei, é um processo tático, é um fundamento de ser colocado na cabeça dos jogadores. Tem que ser colocado que, você tá vendo esse vídeo aqui? É pra você fazer desse jeito. Você recebe o seu salário para apresentar desse jeito. Ah, não, mas é que o meu peixe morreu ontem. Beleza, jogo que você não jogou bem. Então no próximo você vai fazer o que eu tô te pedindo? Você vai apresentar dessa maneira? Você quer ajuda? O que que tá difícil pra você não tá conseguindo render? Dessa maneira. E assim vai. E assim vai. E aí, igual o Slot falou na coletiva de hoje. Os repórteres perguntaram pra ele referente à cãibra do Wirtz. Ah, ele, não, não é lesão. É porque o Wirtz nunca sentiu cãibra em mais de um local do mesmo lado do corpo. Ele sentiu cãibra na perna direita inteira. Ou seja, a física da Premier League está cobrando ele. Super normal. Então não é um aspecto técnico, é tático e físico. Então, tudo tende que todas as informações passadas tendem, com o tempo, ele vai prosseguir. E é o que eu estou cobrando, que eu coloquei a deadline, que é lá no jogo contra o United. Para mim, para mim são 2 degraus muito grandes, muito grandes. Então, eu infelizmente quero cobrar do Liverpool que o Liverpool aprende futebol igual aprendeu na temporada passada, da mesma maneira. Que aí entra o que eu falei. Só vai perder se o adversário colocar algo a mais. Se não, tem tudo para ganhar. Hoje o Liverpool tá deixando demais o adversário ganhar por culpa dele própria. E é isso que não pode. Pegando um pouquinho dessa análise aí do Nick, eu vou jogar pra você o seguinte: as nuances de Soboslai. Porque o que esse húngaro, o que nós criticamos ele, e justamente, tá? Aqui não tem esse negócio de, eu vou criticar porque o time perdeu. Não. O Szoboszlai em vários momentos da última temporada não foi bem, cresceu na reta final da temporada, puxando o time pra cima quando o time oscilou bem, oscilou pra baixo. E essa temporada, eu tava até falando contigo antes da gente começar a gravar. Medo do banco de reservas o que fez com o Szoboszlai. Como um jogador pode mudar a partir do momento que chega um cara, porque quando o Wirtz foi contratado, muita gente perguntou para o Szoboszlai diretamente, pô, dá pra jogar Szoboszlai e Wirtz junto? E o Szoboszlai sempre foi muito claro, não, dá pra jogar, sim. Eu jogo em qualquer posição, eu quero jogar. E o que esse cara tá jogando de bola, na posição que for. E, de novo, no início da temporada, quando nós colocamos a mesa tática aqui, Szoboszlai na lateral, eu falei, ó, isso vai acontecer e não vai ser pouco. Não, imagina, acho que foi só um. Nós não temos laterais, o Frimpong não chegou. O cara, aonde você coloca o Szoboszlai, ele tá jogando bola. E parece que a magia da camisa 8, e principalmente agora com este fornecedor aqui, Adidas, o cara realmente ele sobe o nível do meio-campo. E talvez seja aquele jogador que nós vamos olhar ao longo da temporada e falar assim, o Szoboszlai é o ponto alto desse meio-campo do time. E talvez isso acontecendo dê até um pouco mais de tranquilidade para o Wirtz poder voltar a jogar bola, para o McAllister recuperar o melhor dele. O Gravenberch continua jogando bem, teve chance hoje de finalizar, não foi bem na finalização, mas ele continua chegando e quando ele chega ele tem liberdade, tem o gol aberto à frente dele. Mas o Szoboszlai é um cara que a posição que se coloca ele entra e entra bem.
Como é que você analisa esse momento do Szoboszlai que começou a temporada nós aqui pensando, Szoboszlai vai rodar, vai pro banco. E ele é o cara que não quis ir pro banco, se negou a ir pro banco, tá jogando bola e hoje pegou a vitória e falou, Liverpool, tá aqui, toma a vitória que vocês precisam. O que você tá achando desse nosso camisa 8 nesse início de temporada? Tá empolgado, Rodrigo? Soboslindo voltou? Soboslino voltou, né? Tá bem demais. É aquilo, cara, que a gente sempre, eu pelo menos sempre defendi aqui nos nossos episódios. Cara, é bom você ter concorrência por vaga, né, na sua posição, porque você motiva o cara a se dedicar ao máximo, não tem jeito. Eu posso até fazer um comparativo bem abaixo. O Curtis Jones foi outro que entrou no meio de campo, entrou muito bem também, porque fomenta essa competitividade no setor, sabe? Todo mundo quer, pô, mostrar o seu potencial. E acaba que, pô, o Szoboszlai está se sobressaindo pela adaptabilidade na nova posição, né? Porque, assim, eu, sinceramente, nunca vi o Szoboszlai sendo testado nem na seleção húngara, tal, né? Na posição ali aberta, mas, enfim, o Slot conseguiu, conversou com o cara topou a ideia e está saindo muito bem. Não tá vacilando, que é a nossa, talvez seja a minha maior preocupação, porque quando o cara não é da posição, você pensa logo que o cara vai sofrer, né? Um absurdo. Não tá sofrendo, tá conseguindo fazer o feijão com arroz, tá indo bem na dele ainda, consegue criar bastante. Quando ele puxa, né, a jogada para o meio de campo, parece que ele amplia o seu leque de visão e acaba conseguindo distribuir mais o jogo. Que agrega no que o Slot está precisando nesse momento, tá somando, cara. Tá somando. Não é o ideal, mas ele tá bem. E hoje, realmente, a conversa já muda. Talvez se a gente tiver todo mundo em condições, já vai ser Szoboszlai e mais quem nesse meio de campo, né? Quem é que vai bancar para ele? Então, assim, começa daí, mas como a gente tem um calendário bem vasto, né? São várias competições, acaba que essa rotatividade se torna até normal. Como eu já passei a enxergar no futebol brasileiro em alguns clubes, Flamengo, Palmeiras, o próprio Botafogo recentemente, que tem mais elenco, né? Você não tem 11 titulares. Você tem ali uma espinha dorsal. Você sabe que você vai ter o Alisson, o Van Dijk, o Salah e o restante, cara, é muito do que vai ter no momento, do que você vai conseguir utilizar, de condições físicas, técnicas. Então, assim, você pode rotacionar bastante o elenco quando você tem um elenco muito vasto. E hoje, até a parte ofensiva, a gente tem pelo menos uma reposição decente para cada posição. Salvo engano, a situação do Frimpong, que está lesionado, o Bradley, que voltou recentemente, né, de lesão também, então não sei qual é a sua condição física. Mas, né, tirando esses casos né, por lesões, nós temos peça por peça para poder rotacionar. É comum a gente ter um meio de campo muito vasto. Uma hora vai ser o Szoboszlai com o Wirtz e McAllister, outra hora com o Gravenberch, McAllister e o próprio Wirtz vai bancar. Enfim, vai acabar rodando aí. Outro que eu acabei de citar aqui, né, faz parte dessa espinha dorsal, é o Gravenberch, né? Eu não citei ele, falei do Van Dijk, do Salah e do Alisson, mas o Gravenberch também faz parte dessa espinha dorsal. Então, esses 4 jogadores citados aí, talvez você não veja muito fora do elenco. O restante, filho, roda todo mundo, não tem jeito, não tem muito pra onde correr. Ótimo começo de temporada dele, tá muito bem. É um ganho pra gente interno, né? Porque ele tem qualidade, a gente sabe disso, mas quando chegou ele vinha de momentos, né, ondulares, né, igual as ondas do mar. Ele tinha boas partidas e partidas não tão legais, boas partidas e partidas não tão legais. Parece que desde o final da temporada passada ele engatou numa sequência que parece o nível dele, tá no nível altíssimo. Um detalhe que eu acho interessante é que o jogador, quando ele tá afim, isso daí fica muito claro dentro de campo. E na hora da falta, ele pega a bola e ele fala: eu vou bater essa falta. E eu, sinceramente, parei assim, eu fiquei olhando e eu falei: o Szoboszlai podia guardar isso daí. E o Szoboszlai guardou e coroou um jogo muito bom dele. O jogo dele foi muito bom. Eu acho que esse time tá chegando num momento em que vai estabilizar o nível de atuações. E aí eu espero que o seu Florian Wirtz já tenha melhorado de ritmo, que o Salah volte a ser aquele Salah protagonista, que a gente tá acostumado, e que ele volte a ser aquele cara mais efetivo, porque vai fazer falta. E aí começa a ter aqui um pouco aquelas sombras do que pode acontecer. Tem hora, tem dia que é noite e vai ser normal. E o time tem que estar preparado. Só que os jogadores que a gente tem no elenco hoje é um potencial que diminui a chance do dia ser noite. Então,
Eu acho que esses caras precisam entrar numa rotação. O slot também precisa começar a entender isso, porque tem o seguinte: se o Florian Wirtz dá 5 rodadas, fala assim, pô, o cara não subiu nada de produção. Ou você muda o cara de posição, ou você olha e fala assim, vamos fazer um jogo dele no banco e voltar à formação que era. E vamos ver o que acontece. Porque ele também vai ter que começar, num dado momento, a preservar a equipe e não só a ideia dele. Pô, gastou dinheiro e tudo mais. Gastou. E ninguém ia falar, pô, o Wirtz não vai vingar. Mas ele, em alguns momentos, vai ter que pensar no time. E eu acho que as mudanças na partida de hoje, ele pensou no time. Colocou o Joe Gomes, por, com todo absurdo do que eu vou falar, tá? Era o cara de segurança pra se colocar ali, porque assim, é o cara da função. Eu vou pôr esse cara aqui. A hora que ele colocou o Endo fez uma falta no jogo, aquela falta tática que eu não vou lembrar quem que ele segurou no meio-campo. Mas ele segurou, controlou ali, não deixou o cara avançar. Pô, e vão ter momentos que é isso. E eu acho que o time tem que estar preparado pra isso daí. O time tem que saber que em dados jogos, o que vai fazer a diferença é isso, mas com esse time, com esses jogadores, tem que jogar melhor. Não pode depender da sorte toda hora. A sorte ela tem que ser um adendo, porque assim, tem jogador pra fazer mais. Dá pra fazer mais com esses caras aí. E até eu vou pegar já que nós vamos entrar no último dia de transferência pra falar de Isaac, porque eu vi a notícia aqui de que o Howie tá pé da vida, não quer liberar ele, a menos que o Liverpool chegue com 150 milhões de libras. E eu não acho que o Liverpool vai chegar com 150 milhões. O Liverpool fez uma proposta de 110, sinalizou com 120 e tá esperando. E aí eu vou jogar pra vocês, porque o Carragher, na semana passada, fez uma fala que eu e o Rodrigo vamos lembrar desse momento. Muitos que estão aqui vendo, ouvindo, talvez não vão lembrar. O Carragher ele falou: a melhor coisa pro Newcastle, pelo momento do Newcastle, é vender o Isaac. E aí o cara fala, pô, mas aí, né, vender pro Liverpool, ele falou, não, não é vender para o Liverpool, é vender o Isaac. E aí ele lembrou do momento da saída do Fernando Torres pro Chelsea. Ele falou, às vezes o jogador tá num clube que o nível do jogador está acima do nível do clube naquele momento. Ele falou, eu vivi isso com o Fernando Torres. Foram 4, 5 meses de todo mundo perguntava nas coletivas se o Fernando Torres ia ser vendido. E o Torres queria ir embora. Ele falou, foram meses que a gente olhava, o Torres ele queria disputar títulos e o Liverpool naquele momento não estava fazendo isso. O Liverpool não ia entregar, não ia dar para o jogador a possibilidade que o jogador queria. E ele falou, e o Liverpool vendeu. E as coisas melhoraram para o Liverpool. Ele não falou do Torres, né, mas deixou ali subentendido. E o Howe tá se, acho que ele tá pensando, ano de Copa do Mundo, temporada aí que termina com a Copa do Mundo. O jogador vai jogar aqui sim. Você emburrar um jogador, eu tô imaginando que se o Isaac não sai, esse cara, assim, ele vai virar um inferno para o Newcastle, porque qualquer coisa que... E o Newcastle tá na Liga dos Campeões, o Newcastle não precisa desse tipo de situação. Qualquer coisa que aconteça, nas coletivas vão perguntar, pô, e o Isaac? Pô, será que não aconteceu isso porque o Isaac não jogou bem? Se ele voltar a jogar? Pô, se tivesse vendido o Isaac, será que o time não estaria numa outra condição? Você vai ficar com uma nuvem em cima de você a temporada inteira, sendo que você não precisava disso. E conforme as conversas vão evoluindo, tem um acordo do clube com o Isaac de liberação. O clube não cumpre com a parte dele. Achei errado o Isaac ter feito a cartinha que ele fez lá e publicou no Instagram dele. Não precisava daquilo, porque aí você estressa o clube. Mas vai chegar o último dia e assim, o Liverpool também vai se fazer valer dessa situação. Aí eu vou jogar pra você, ô Rodrigo. Isaac, não é chegar ou não chegar. Se esse cara não vem, nossa vida de ataque, ela tá resolvida. Não vai ter o Isaac, mas tem os jogadores ali. Dá pra gente seguir em frente.
Qual que é a sua percepção sobre essa questão que também vai ficar em cima do Liverpool? Porque vai ser uma temporada que vão falar, próxima janela Liverpool vai em cima do Isaac. Qual que é a sua esperança nesse desenrolar? Cara, a gente já, né, teceu comentário sobre o tema, é aquilo que eu sempre defendi. No... Cara, o jogador quer ir embora, libera. É a pior coisa que faz é você segurar jogador que não quer estar no clube. Fica feio até pra você, como detentor do direito, o cara, porra, eu tô aqui, eu pago o salário do cara, né? O cara, pô, poderia fazer história com a gente, poderia seguir, mas o cara quer ir embora, irmão, vai, tchau e benção. Não é porque tá indo pro Liverpool. Poderia estar indo para qualquer outro clube no planeta e tá nessa história, nesse lenga-lenga. Eu acho que quem sai perdendo mais é só o Newcastle. Porque, como você disse, o Liverpool não vai perder em nada. Como eu já falei no início da temporada, o cara que vai ser o nosso artilheiro na temporada continua, tá indo para sua nona temporada, que é o Salah. Chega o Ekitike, que já entregou 3 gols, então quer dizer, se ele me entregar mais, sei lá, 10 gols, 15 gols aí para uma temporada de estreia, tá ótimo pra caceta. Tem o Gakpo, que vai farmar seus golzinhos, a gente sabe. O próprio Virtus uma hora vai deslanchar. Então o nosso ataque vai funcionar da mesma forma. Poderia ficar mais intenso e mais forte? Óbvio, poderia. Mas a gente não vai sofrer por não ter um cara como o Isaac no elenco. E aí entra o detalhe. Quem perde mais é o Newcastle. É o que perde mais. E o jogador que vai ficar congelado lá, preso o tempo todo, treinando separado, perde ritmo, perde referência, uma série de coisas. Mas o maior prejudicado nessa história toda é o Newcastle. Então, deixar esperar aí o final dessa janela até amanhã aí para ver como é que vai desenrolar essa história. Nick, seu sentimento. O Newcastle vende Isaac ou o Isaac fica nos Magpies? Eu vi uma notícia do Warstein falando que é 100 milhões, 120 milhões de libras. Eles, tipo, o Newcastle soltou isso como multa para amanhã. Tá programado para soltar isso como multa para amanhã. Que agora já é madrugada lá. Cara, se o Liverpool pagar, vai liberar, tá? Que é o que eu já falei. É o que eu já falei. O Newcastle não queria soltar o cara sem substituto. Contratou o substituto. Então agora vai liberar o cara pro valor, 120 milhões de libras. Só falta o Liverpool querer pagar. Sabe? Tipo assim. Se o Liverpool voltar a falar proposta na mesa, eu acho que libera. E aí, marcha na bonita. Porém, todavia, entretanto, há um grande risco, grandíssimo risco, de estragar. É a fase que o Marcelo Beckler falou quando o Real Madrid contratou o Mbappé. Tá tão legal, tá tão bom, que se deixar legal demais, estraga. Então, eu tenho esse medo, muito desse medo. Porque o Isaac, ele parece ser daquele centroavante que é o jogo pra ele. A gente já falou aqui várias vezes, a gente não precisa de um cara para brigar com o Salah. A gente não precisa. E aí, pra mim, vai ser bom? Vai. Mas não acho que vai ser tudo 100% legal. Ainda mais porque o Virtus já tá tendo essa cobrança toda com os 810. Se o Isaac chegar, se ele chegar agora, vai ter pra jogar depois da data FIFA, né? E ele já estreia 3 jogos sem fazer gol, já é um problema. Sky Sports e o UK vai falar até. Newcastle, Merseyside vai virar a primeira página de tudo, por qualquer jogador, porque gastou muito dinheiro nessa janela. Aí entra o critério que eu falo que, pra mim, investe na zaga, investe em outro zagueiro além do Guerri e vambora. O Isaac é oportunidade de mercado, se você tem oportunidade, você não perde ela. Porém, acho que os seus riscos não estão só no Newcastle se livrar dele, não. Tem muito mais dentro desse bolo aí que pode ter bicho. Para a gente fechar aqui o episódio, dar uma passadinha rápida aí na Liga dos Campeões da Europa, que teve o sorteio essa semana. O Dani mandou bem demais no direto de Liverpool. Ele trouxe aí uma boa análise das dos nossos confrontos. Pô, gostou dos nossos adversários aí dessa primeira fase? Teremos Real Madrid de novo e Atlético de Madrid, ambos em Anfield. Começamos a jornada contra o Atlético no dia 17 de setembro, se eu não me engano, e fechamos em dezembro contra o Qarabag, abertura e fechamento de fase em Anfield. Gostou do nível dos adversários ou você acha que podia ter, não precisava do Real Madrid de novo nessa primeira fase? Ah, se é para enfrentar logo eles, que enfrente logo na primeira fase, né?
Porque, pô, não aguento mais ficar enfrentando esses caras aí, né? Não vou mais desafiá-los, né, como eu fiz ao longo das últimas temporadas. Agora não quero mais, chega, a brincadeira ficou chata. Deixa eles quietinhos. A gente já sabe que a Aquela competição é brincadeira deles. de eu apanho e ele sempre me bate. Falei, não, chega, agora eu não quero mais não. Mas pelo menos em fase de liga tá bom, tá alcançando seus objetivos. Achei que o sorteio foi tranquilo, acho que tá bem nivelado. Tem times fortes, tem times mais fracos. Eu acho que dá pra gente conseguir alcançar aí a próxima fase da competição sem maiores sustos. E espero que a gente tenha mais sorte que na última temporada, né? E consiga avançar pelo menos a fase mais agudas, talvez umas quartas, quem sabe semi, para ver se a gente consegue brigar ali mais próximo da competição europeia. E você, Nick? O que você achou dessa tabelinha aí do Liverpool? Eu confesso que eu achei equilibrada, achei uma tabela ok. E todo mundo vai ter jogo difícil e todo mundo vai ter aquele jogo mais acessível. Mas eu gostei da tabela, gostei de saber que vamos enfrentar aí um time italiano. É sempre bom essa diversidade de escolas que a gente enfrenta. Mas o que você achou desse sorteio? Foi bom pro Liverpool? Você achou que sorriu pro Liverpool a Europa? Ah, sorriu bem. Pro top 8 sorriu bem. Vai, igual o Rodrigo falou, é um dos sorteios mais nivelados possíveis que o Liverpool podia ter feito. Ele conseguiu. Não vai ser tão ruim, tão pesado igual do Chelsea, igual do Dortmund. Vai ser mais tranquilo. Cara, eu vou falar para até o que até é insuportável. É mesquinho. Mas vamos orar, né, para os clubes que são candidatos ao título não ficarem em 24º, 23º, 22º, né? Pra aí não ter que se matar na oitava de final, igual foi, por exemplo, Germain e Liverpool, igual aconteceu o City e Real Madrid. Pra quê? Igual pra mim vai ser maravilhoso, mas pro torcedor é um tiro no pé. Vamos rezar pros clubes agora já passar pra fase de liga uma vez, só saberem disputar a fase de liga e entender que vamos ficar lá em cima, galera, não lá embaixo. Ficar em 24º vai mais matar a gente do que qualquer coisa. Vão tirar o Benfica, tirar o Sporting, tirar o Leverkusen, tirar o Bodo Glimt do top 8, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado. E só para recapitular, vai chover lei do ex nesse grupo do Liverpool, hein? Porque nós vamos enfrentar o Eintracht fora de casa. Tem o Real Madrid, que vão receber Trent Alexander-Arnold em Anfield, vai ser bacana de assistir isso aí. Tem o PSV do Cody Gakpo em casa, nós vamos receber os holandeses em Anfield. Tem ainda. Que mais que tem Ah, não, o Eintracht Frankfurt eu tava confundindo com o Bayer Leverkusen. Então vai ter lei do ex somente contra Real Madrid e contra o PSV. A gente espera se dar bem. Então teremos em casa estreia Atlético de Madrid, fora Galatasaray, em casa Eintracht, aliás, fora o Eintracht, em casa Real Madrid, em casa novamente PSV, fora de casa Inter de Milão, fora de casa Olympique Marseille e fechamos em casa contra o Qarabag. A gente espera muita sorte aí dos jogadores, precisamos. O Rodrigo, falamos sobre tudo, falamos sobre todos e agora só voltamos a semana que vem, porque não teremos jogo no meio de semana, mas no fim de semana, deixa eu até puxar quem que é o nosso adversário, o Burley fora de sortudo. cara. Burnley fora de casa. Teremos bastante coisa para falar na próxima semana e o Liverpool joga domingo 10 horas da manhã. Que maravilha. Aviso o pessoal que próxima segunda-feira estamos de volta com todo mundo aqui e que no meio de semana talvez antecipe um pouquinho direto de Liverpool, porque o deadline é hoje, segunda-feira, então provável que o nosso querido Dani traga algum material, mas nós voltaremos para o café da manhã da próxima segunda-feira. Avisa a galera. É isso, salve, salve Diogão, salve Nick, obrigado mais uma vez aos nossos queridos ouvintes, obrigado a galera que esteve lá no X hoje, né, na interação do jogo, foram vários participantes conosco, né, nossa rede está crescendo devagarinho, mas a gente está crescendo cada vez mais, é muito bom contar com a interação de vocês, então fica aqui meus agradecimentos, não só pelo pessoal do X, mas por todas as pessoas que compartilham, consomem nosso conteúdo, que esperam ansiosamente para ouvir esse humilde, mas garboso grupo aqui falando sobre o pulsão da massa. E final de semana que vem tem mais, vamos que de temporada excelente até aqui, apesar dos percalços, das dificuldades.
9 pontos em 3 jogos, está muito bom, principalmente contando com o tropeço dos rivais, como Chelsea e Manchester City, que tem 2 derrotas em 3 jogos, algo absurdo, algo que eu nunca imaginei pudesse ver aí do time de Pep Guardiola na Inglaterra. Então a gente tem que tirar proveito disso para a gente conseguir chegar no final da temporada brigando mais uma vez por um caneco. Então bora para cima, tropinha. Forte abraço a todos e valeu. E Nick, eu fecho hoje o episódio contigo. Aviso o pessoal que segunda-feira o café da manhã deles é conosco. E por hoje nós ficamos por aqui. É isso então, minha tropa. Vamos pegar 2 semaninhas aí de leve, que é a data FIFA. O Orlando vai gostar pra caramba de ficar falando sobre seleção o dia inteiro, noite inteira, etc. Então, muito bom estar com vocês. Como ele gosta de falar, é por vocês. Salve pro Pierce, que possivelmente vai estar aí na terça ou na quarta para falar do DL para vocês, de como que foi as possíveis contratações e liberações que o Liverpool fez para o Deadline Day. Até o Burley, qualquer coisa, os meninos estão no Twitter e no Instagram. Apesar de mim, os meninos me chamam. É tudo nosso, nada deles. Moldinho, boa tarde, boa madrugada. E é nóis. E eu agradeço vocês mais uma vez, todos os comentários que vocês deixam, todo o feedback que vocês dão nos grupos. Um beijo especial para a Cris, do grupo do Caminhantes, que tá sempre nos acompanhando. Falou, pô, manda um salve para mim. Hoje eu até rezei um terço porque o jogo foi difícil. Cris, vencemos. E vencemos muito por conta da sua torcida. Então fica aqui o meu beijo no seu coração. Eu gosto muito quando você nos acompanha e fala, pô, vocês são minha companhia enquanto eu tô fazendo as coisas aqui em casa. É muito bom saber o nosso alcance e o poder que a gente tem de fazer companhia para. Então deixo aqui um beijo especial para você e aviso vocês que próxima segunda-feira estamos de volta aqui no YouTube em vídeo, aqui no Spotify também em vídeo e em qualquer outra plataforma de áudio que você goste. É só você digitar Somos Liverpool, você vai nos encontrar e saiba que se o Liverpool joga no sábado ou no domingo, segunda-feira cedinho, você pode tomar o seu café da manhã com a nossa companhia. Se joga na segunda, essa companhia vai para terça-feira. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui! Você que tá ouvindo o podcast Somos Liverpool, calma aí que o episódio não acabou, tá? A gente teve um plantão Somos Liverpool que vai agora entrar junto com esse episódio, um mini direto de Liverpool, um direto de Liverpool Express que vai entrar agora diretamente para você, porque o Liverpool fechou a contratação de Alexander Isak. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que me ouve. Um plantão direto de Liverpool, um direto de Liverpool Express, gravado às pressas, sem introdução, sem abertura, sem muita edição, porque eu não sei editar, mas o Liverpool fechou com o Alexander Isak. Já tivemos o Rio e Gol do Fabrício Romano, a novela que se arrastou a janela inteira ficou para o último dia da janela de transferências internacional lá da Inglaterra. O Liverpool fechou a contratação do Alexander Isak, ele vai fazer exames médicos nessa segunda-feira. Estou gravando aqui, já são 9h49, então já teve Here We Go, já teve tudo, mas a gente ainda não teve a confirmação oficial. A ideia é eu vou lançar esse vídeo no YouTube agora, sem edição, sem nada, só para trazer informação para vocês. Negócio fechado em 125 milhões de libras, mais 5 milhões de bônus. Pelo que o Ben Jacobs disse, não são 5 milhões em bônus, o negócio total é 130 milhões. 125 milhões fixos, e o Liverpool se prontificou a pagar os 5 milhões do mecanismo de solidariedade. Para quem acompanha futebol brasileiro, deve muito saber disso. Quando um time forma um jogador, ele tem direito a uma porcentagem da transferência futura, e o Liverpool vai pagar essa transferência, não vai sair do montante do Newcastle. Então, valor fechado, 130 milhões de libras, a maior contratação da história do futebol inglês, recorde absoluto. Terceira maior contratação da história do futebol mundial, tá? Alexander Isak, 130 milhões de libras, atacante sueco de 25 anos, jogador que passou dos 20 gols nas últimas 2 Premier Leagues, a novela que se arrastou a janela inteira, que se forçou, o jogador fez greve. Tivemos tudo para esse negócio melar, mas deu tudo certo. A FSG conseguiu, numa mesma janela, fechar com Wirtz e com o Isak. Ou seja, quebrou o recorde britânico de transferências 2 vezes, caso Wirtz acerte todos os bônus. E você pode estar pensando que talvez seja um valor alto, e eu concordo, tá? Eu sempre tive minhas ressalvas em relação a essa contratação por um motivo, não pelo que ele joga de bola, porque ele joga muita bola. Mas o Isak teve alguns problemas de lesão ao longo do tempo, tá? Quando ele precisou jogar,
regularmente meio de semana e final de semana, ou seja, quando ele tinha calendário europeu, ficou um pouco pegado, ficou um pouco puxado para ele, tá? Mas ele é um grande jogador, ele consegue atuar fazendo gol, consegue dar assistência, é um cara muito participativo dentro do jogo. E acho que a gente vai ter menos problema. Claro, a pressão pelo número, pelo valor, é enorme. A gente vê o quanto o Wirtz está sendo cobrado nas redes sociais, entre muitas aspas, pelo valor que foi a transferência dele. Então o Isaac vai passar por isso, é óbvio, ainda mais depois dessa novela toda que foi com o Newcastle, tá? Com certeza isso vai ser papo aí do o final, né? Na Inglaterra eles vão fazer aquela live na Sky Sport, aquele programa ao vivo, cobrindo as janelas de transferências e tal. E com certeza isso vai ser o grande assunto, vai ser a grande transferência da temporada. Conseguiu passar do Wirtz, até pelo toda a novela que teve. Então ele vai ter que lidar com isso. Mas ele é um cara que tem qualidade técnica e está habituado à liga para isso. Minha preocupação com ele sempre foi física. Mas essa minha preocupação diminui quando a gente tem o Ekitike. A gente nem sabe o que vai ser do Ekitike, se ele vai jogar na ponta esquerda, se ele vai na reserva, mas com certeza o Arne Slot vai poder dosar o Isaac, vai poder guardar o Isaac para determinados jogos. Quando o Isaac tiver com um início de sobrecarga, vai poder falar: Isaac, senta ali no banco hoje, descansa, entra no segundo tempo, ou Isaac, sai aí com 50 minutos de jogo, 60 minutos de jogo, que você já tá cansado, que eu posso pôr o Ekitike para jogar no seu lugar. Entendeu? Eu acho difícil, particularmente falando, tá? Eu vi algumas pessoas montando esquemas com 4-4-2, com o Ekitike e o Isaac na frente, o Salah aberto na direita, o Wirtz na esquerda mais recuados. Acho muito improvável que o Arne Slot deixe o 4-2-3-1 que ele tem usado, tá? É o esquema que ele usava no Feyenoord, é o esquema que ele usa no Liverpool desde que chegou, e acho muito difícil que ele mude esse esquema. O Ekitike pode jogar na ponta esquerda? Pode, mas tem o problema do Gakpo, porque o Gakpo tem rendido ali nesse início de temporada. Pode não estar sendo encantador, mas ele deu gol, fez assistência, fez gol e assistência. Então, assim, é um cara que tem rendido por ali. Então, acho que é uma questão de encaixe. Vale lembrar, ele ficou esse tempo inteiro sem treinar, tá? Ele saiu antes da viagem para a Coreia do Sul do Newcastle, foi dispensado daquela viagem, antes mesmo daquela viagem, ele não viajou. Então, ele tá um tempo inteiro treinando sozinho. Ele tá sem ritmo de jogo. É um cara que já teve alguns problemas, teve muitas lesões na coxa, tem algumas coisas. E acho que ele vai... É um cara para talvez daqui a 2 semanas, depois da data FIFA, 2 rodadas de Premier League, ele tá pronto ali para uma carga maior, ser um titular, jogar 90 minutos. É algo a ver. Ele foi convocado pela Suécia, então acredito que ele vai se apresentar lá na data FIFA. E a gente vai poder ver um pouquinho dele em ação, quem sabe, alguns minutos. Mas é uma contratação excelente do Liverpool. Se você não pensar em valor, não pensar em risco, é uma contratação excelente, porque contratou um dos melhores atacantes da liga. O valor é salgado? Gente, transferência entre times da Premier League é muito caro, tá? Acabou que fechou no valor que a gente imaginava que seria o suficiente, 130 milhões de libras. Acho que menos do que isso era difícil o Newcastle aceitar, e 150 milhões de libras acho que era meio irreal, tá? Então acho que fechou um bom valor, o Liverpool consegue um grande atacante, acho que o encaixe vai ser bom, é um jogador também muito inteligente. Ele já tem alguma ligação com o Liverpool há algum tempo, quem acompanha o Liverpool há mais tempo, desde antes dele ir pro Borussia Dortmund que ele foi, já tinha coisa ligando ele ao Liverpool. Quando ele estava na Real Sociedade, tinha coisa ligando ele ao Liverpool, mas acabou que o Newcastle foi lá, fechou, e a FSG trouxe ele já por essa bagatela como um jogador já afirmado, um jogador consolidado na Premier League. E um excelente jogador, tá? Acho que vai se dar muito bem no esquema do slot. Não me preocupa muito a questão do encaixe, porque... Cara, tem o aval do Edwards, tem o aval do scout do Liverpool, que é bem bom de identificar jogadores. Então espero que seja um cara que tenha uma adaptação mais tranquila. Fico um pouco preocupado com o Ekitike, se ele vai ser deslocado para a esquerda, que não é a melhor dele, mas que ele pode jogar. É um cara que ele por si só joga bem com 2 atacantes. O próprio Isaac também. O Newcastle até pretendia trazer outros atacantes para jogar com ele. Jogou com o Callum Wilson algumas vezes, jogou com o Murphy, não tem muito problema com isso. Mas acho difícil, talvez, os dois jogarem juntos, pensando no Ekitike ele estando na sua melhor posição. Acho que inevitavelmente se os dois jogarem juntos, ele vai ser deslocado para a esquerda. Mas é possível. Acho que a gente vai ver. Eu só queria gravar, trazer essa informação para vocês. Marcar presença aqui no YouTube também. Então você que ouviu até aqui, tá sem edição, tá sem nada, mas eu achei importante gravar para poder trazer para vocês esse conteúdo e trazer essa informação, cara. É a maior janela da história do Liverpool e uma das maiores janelas da história da Premier League. Wirtz, Isaac, talvez o Mark Guerre, que já deu até entrevista falando que foi uma honra capitanear o Crystal Palace, um clima meio de despedida. O Liverpool fez proposta. Joe Gomes pode estar saindo ainda no final dessa janela. Teve uma proposta aí do Milan, parece de 15 milhões de euros. Então,
a vir, tá? Talvez lá pro meio da semana, lá pra quinta-feira, a gente faça um direto de Liverpool bonitinho, aí mais calmo, mais tranquilo para falar de tudo isso. Mas o importante agora é isso. O Liverpool, Alexander Isak, here we go. Acabou a novela. A gente não vai precisar abrir de manhã no Twitter e ver, o Alexander Isak só quer o Liverpool, o Newcastle não quer vender, o Liverpool aguarda uma abertura do Newcastle. Acabou a novela. E agora é pensar em como ele vai encaixar, como vai ser essa adaptação dele, do Ekitike, como o Salah vai lidar com mais uma mudança ao redor dele. O Salah deu uma entrevista dizendo que achava o Arsenal favorito, porque o Liverpool ainda tinha que se adaptar, teve muita gente diferente. Comentou sobre o Ekitike, de que ele precisava entender quando que ele queria que acelerasse, quando que o movimento que ele fazia, que isso ia demandar algum tempo nos treinos e tudo mais. Então agora é uma outra parte, mas a janela de transferência está acabando. Isak é do Liverpool e muito provavelmente, creio eu, que amanhã seja confirmado também o Marc Guéhi. E com isso, talvez o Gomes possa se despedir para o Milan. Aí veio a questão do Konaté, né? Que saiu lesionado, talvez lesionado nesse jogo contra o Arsenal. Mas muito obrigado a você que ouviu. Deixa aí seu like, seu comentário. Esse vídeo tá entrando aí no nosso programa normal no Spotify. Então já comenta aqui o que você achou dessa contratação. Achou o valor salgado? A questão física te preocupa? O que você pensa sobre essa negociação? A maior negociação da história do futebol inglês e a terceira maior negociação da história do futebol mundial, atrás do Mbappé e do Neymar. Quem diria que a FSG soltaria duas contratações por mais de 120 milhões de libras na mesma janela? Inacreditável. Isso tendo o Ekitike que foi 95 milhões de euros se bater todos os recordes, todos os bônus. Inacreditável, cara. É a maior janela da história. Assim, não consigo pensar em outra. Se fechar com o Guerri, já tendo fechado com o Kerkez, que fez um jogo gigantesco hoje, tendo fechado com o Frimpong, tendo fechado com o Leone. Cara, o Mahamadashvili já chegou da outra. É inacreditável. Acho que é tudo que a gente precisava. Esse Here We Go, a confirmação do Guerri se vier amanhã também, excelente. O Liverpool indo para a data FIFA como líder da Premier League, o único time 100%, 3 jogos, 3 vitórias, mesmo com o futebol ainda engatinhando, mas a gente espera que essa temporada possa ser mais uma temporada de sucesso. É isso, um abraço e até a próxima.